Olá, tudo bem? O programa Em Pauta está no ar. Obrigada pela sua companhia. Você que nos acompanha já sabe que cada semana aqui a gente fala sobre um assunto diferente que está em alta aí no momento. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que acaba atingindo a maioria das pessoas. Alguém aí já teve uma dificuldade para dormir, insônia, ou uma noite ruim, no outro dia acordou com a sensação de que não tinha descansado praticamente nada? Pois então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente convidou aqui o nutricionista Matheus Vilela, que vai explicar pra gente que a nossa alimentação, ou seja, tudo que a gente come, tem uma relação direta com a qualidade do nosso sono. Matheus, tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês pela oportunidade, tudo bem, e com você? Tudo certinho. Bom, já começo então de antemão, né? Te agradecendo por ter aceitado o nosso convite, estar aqui junto com a gente hoje, falando desse tema que, na verdade, eu acho que atinge boa parte das pessoas, né? Eu tenho um dado aqui comigo que ele fala que, na verdade, a Organização Mundial da Saúde, ela tem uma estimativa de que cerca de 40% da população dorme mal. Então, eu queria te perguntar quais são os fatores que levam a esse cenário de uma porcentagem tão grande? Bom, primeiramente, isso realmente é recorrente aqui no consultório também, né? As pessoas reclamando cada vez mais de insônia, e isso acabou agravando agora com esse momento da pandemia, né? Acabou agravando um pouco. Por quê? Porque um dos fatores que causam isso é a alimentação realmente, né? Porque a alimentação acaba desencadeando diversos processos fisiológicos que, ao longo do dia, se você ficar fazendo uma alimentação errada, lá no final do dia, isso vai vir o problema, tá? Vai Então, refletir, né? é isso. Eu estou falando, por exemplo, de uma alimentação, por exemplo, rica em açúcar, só para você ter ideia, tá? Isso atrapalharia o sono, tá? Um outro dado que eu tenho aqui, né, que aqui no Brasil existe um estudo feito pela Sociedade Brasileira do Sono, e esse estudo mostrou que cerca de 54% das pessoas se queixam de insônia e que aproximadamente 43% continuam cansados durante o dia. Ou seja, ou a pessoa reclama daquela insônia crônica que tem constantemente, ou também tem uma porcentagem que reclama que dorme, mas acorda no outro dia cansado, como se ainda estivesse precisando de um descanso. Como que você avalia esse cenário? Perfeito. É um cenário muito problemático, tá? Por quê? Porque o sono ele envolve diversas coisas que vão ajudar você a ter uma vida mais saudável, né? Então, quando você fala que tem pessoa que dorme, mas acorda cansada, isso tem muito a ver com a latência do sono que nós chamamos. Então, não basta você dormir, você tem que dormir em sono profundo. E para você atingir esse sono profundo, você precisa de diversos fatores, diversos nutrientes também, tá? Que eu vou falar um pouco mais à frente. Então, a questão é como você passa o seu dia. Dependendo de como você passa o dia, é o que vai determinar como vai ser o seu sono lá na frente. E se você realmente tiver um mau sono, você está suscetível a ter diversas doenças crônicas não transmissíveis, tá? Então, estou falando de hipertensão, diabetes, estou falando de até não precisa ter diabetes, mas levar uma resistência à insulina, tá? Dentre outras aí, perfeito? Perfeito. Eu queria que você então explicasse de uma forma geral para quem está assistindo a gente em casa qual que é a real importância do sono na vida do ser humano, porque eu acho que a gente acaba de certa forma subestimando um pouco esse assunto, né? A gente acha que dormir faz parte da rotina, então tá tudo bem, é uma coisa mecânica e natural. Mas eu queria que você falasse um pouco da importância do sono. Sim, perfeito. Realmente, com esse capitalismo global, cada vez mais as pessoas dormem menos para ter mais tempo para trabalhar, por exemplo, né? E a importância do sono, como você mesmo falou, as pessoas acordam cansadas, ele está relacionado diretamente com recuperação, né? A recuperação total vai ser feita só no sono. Então, vou te dar um Sim. exemplo assim. Um atleta que treina, tá? Ele só vai recuperar, por exemplo, se ele dormir, né? Todo aquele treino que ele fez no dia, não basta ele terminar o treino, ele tem que dormir
o corpo vai recuperar, as fibras musculares vão ser refeitas, e isso é feito a partir do sono, porque tem um hormônio muito determinante no sono, que é o GH, tá? Você não dorme bem, você não tem esse hormônio GH. E o GH regula diversas funções do seu corpo, como, por exemplo, o bom funcionamento, por exemplo, da sua gordura, né? Isso vai determinar se a pessoa vai engordar ou não, tá? Então, é muito importante o sono aí para recuperação, pela boa fisiologia hormonal do corpo, tanto de hormônios sexuais quanto de outros hormônios, e do bom regulamento, por exemplo, do cortisol, né, que é o hormônio do estresse. Perfeito? Perfeito. Na verdade, então, é muito mais completo e mais complexo do que a maioria das pessoas imagina, né? É que uma coisa que eu sempre falo, as duas perguntas que eu sempre pergunto para o paciente como é que está a primeira, como é que está o sono dele, né, antes da alimentação, claro, e como é que está a ingestão de água. Então, considero o sono e a ingestão de água primordiais para você ter uma vida saudável. Já são duas dicas aí importantes para quem está assistindo a gente, então, né? Bom, Matheus, eu vou te pedir licença agora. A gente vai fazer uma pausa para um pequeno intervalo, mas a gente volta logo em seguida com mais um pouquinho sobre esse assunto tão importante que é o sono. Nós estamos de volta aqui com o programa Em Pauta, hoje conversando com o nutricionista Matheus Vilela, que está explicando para a gente aqui qual que é a relação que existe entre a nossa alimentação durante o dia e a qualidade do nosso sono durante a noite. Bom, Matheus, eu vou aproveitar que no bloco anterior aí a gente explicou como o sono é importante para o bom funcionamento do organismo do ser humano, né? E já vou começar então te perguntando, uma noite mal dormida, que consequências que ela pode trazer no dia seguinte para a pessoa e, mais grave até, que consequências ela pode trazer para o organismo da pessoa? Perfeito. Para o dia seguinte, primeiro que a pessoa vai ter um dia ruim, né? É uma pessoa que vai ficar suscetível a estresse o tempo inteiro, irritabilidade, tá? Aquele pavio curto que nós dizemos mesmo, tá? E isso cronicamente é muito sério, isso pode levar ao quadro de obesidade, tá? Então, e isso futuramente pode, por exemplo, levar a uma diabetes, né? Porque toda vez que você fica em estado de estresse crônico, que é um dos principais problemas que nós temos no mundo hoje, você fica suscetível à obesidade e à dislipidemia, tá? Você pode ficar com os níveis de colesterol altíssimos, tá? Por causa somente de uma noite mal dormida. A importância, né? Exatamente. Então, tem que ficar muito atento a isso. Se você não tiver com sono bem regulado, com certeza tem um problema que está acontecendo durante o dia, certo? Matheus, aproveitando uma dúvida minha agora, quando você fala em sono bem regulado, eu acho que muita gente confunde um pouco uma noite bem dormida com horas de sono. Então, a minha próxima pergunta seria, se existe uma estimativa de quantas horas uma pessoa deve dormir por noite para ser considerado uma boa noite de sono e se na verdade o contrário também procede, por exemplo, se muitas horas de sono também pode ser um problema. Perfeito. Realmente, a maioria dos estudos falam em torno de 7 a 9 horas de sono, tá? Mas não basta você dormir 7, 9 horas, tem que ter aquela latência do sono que eu disse, tem que haver sono profundo. Então, durante essas 7, 9 horas, o quanto mais você conseguir prolongar esse sono profundo, é o ideal, tá? Sim. Claro, se você dormir muito, para as pessoas aí que dormem 12, 13 horas, isso é bastante, ruim. né? Isso, e tem gente, tá? 10 horas por dia, isso também é ruim, porque você vai acabar ultrapassando o horário de você acordar lá no dia seguinte. Então, aquelas pessoas que acordam às 11, meio-dia, isso é nocivo para a saúde também, tá? Você já comentou, já explicou para a gente aqui que a nossa alimentação tem uma relação muito direta com tudo aquilo que vai, com todas as características que vão influenciar na nossa noite de sono. Então eu vou começar te perguntando por partes aqui, para a gente começar a pegar essas dicas.
Em relação, por exemplo, às frutas, ao consumo de fruta, quais frutas ajudam na qualidade do sono e como que elas devem ser consumidas em termos de quantidade diária, por exemplo? Tá certo. A relação das frutas, a gente tem que ficar bem atento quanto ao horário e o tipo de fruta que nós vamos consumir, tá? Isso é fatal para que você consiga ter assim um planejamento alimentar ao longo do dia bom. Comer uma banana antes de dormir, né? Uhum, A banana é um alimento riquíssimo em triptofano, que é um dos precursores para você ter uma boa síntese de melatonina, que é o hormônio do sono. uhum, Só que se você comer uma banana antes de dormir, você também vai haver um pico glicêmico, né, que nós falamos, e a sua insulina irá aumentar. Toda vez que a sua insulina aumenta, a sua melatonina, ela continua baixa. Ela só vai sim, aumentar quando essa insulina baixar, tá? uhum, Então, por exemplo, uma banana antes de dormir não é ideal. Uma banana seria legal no período da manhã, porque é uhum, legal nós consumirmos triptofano ao longo do dia, não só perto da hora sim, de dormir, tá? Então, uma fruta ali perto de dormir, por exemplo, é o abacate, que também é rico em triptofano, ou até um uhum, fresco, ou tá, ou até o cacau, né? Cacau é uma fruta, né? Que nós podemos consumir em pó e tal. Podemos usar o cacau ali antes de dormir, por exemplo, fazer uma vitamina, tá? Com leite, uhum, cacau e abacate, ok? uhum, Esse conjunto inteiro é perfeito para ter uma boa noite de sono, tá? sim. Mas outras frutas também, laranja, maçã, pera, elas não são ricas em triptofano, mas têm vitaminas que também são Uhum. necessárias para produzir melatonina. Bom, Matheus, em relação a verduras, quais são as verduras que a gente deve consumir próximas ao horário de dormir ou o que que a gente deve evitar? Tá. Em relação às verduras, é muito importante que nós façamos o consumo em geral delas, né? Então, sempre falo para os meus pacientes consumir aí um prato raso, cheio aí de folhas, principalmente folhas escuras. Então, aí o espinafre, a rúcula, o repolho roxo, tá? Então, são a couve, né? Que são folhas que são ricas em minerais, aí magnésio, cálcio, muito importantes, tá? Para ter uma melhor qualidade do sono. Perfeito? E também consumir também a parte dos refogados, né? Como eu Sim. sempre, como eu sempre digo, tem nutrientes que nós absorvemos somente se cozinhar e tem nutrientes que nós absorvemos somente se nós consumimos crus, tá? Então essas duas porções de um prato raso nas principais refeições já é o ideal, tá É certo? um equilíbrio interessante já, né? Perfeito. Tá. Sobre a questão de proteína, o consumo de carne branca, carne vermelha, peixe, ovos, o que que é o mais indicado? Eu gosto muito dos ovos, né? Os ovos são muito interessantes porque é a melhor proteína que nós temos, né? Eles são ricos em diversos nutrientes, né? Não é à toa que nasce uma vida dali, né? Sim. Então é uma proteína de alta qualidade, tá? Então o consumo de ovos antes de dormir, ali por exemplo, numa ceia, em torno de 9 horas, é ótimo, porque você vai estar ingerindo diversas vitaminas do complexo B, né? Uhum. Algumas vitaminas também lipossolúveis, como vitamina A, vitamina E, perfeito? E também um alimento que é rico em triptofano, né? O aminoácido precursor de melatonina, né? Então, ali antes de dormir, o ideal é sempre nós ficarmos entre proteína e gordura, tá? Uhum. Temos o leite também, que é ideal, tá certo? Carne branca, peixe é ótimo porque ela é uma proteína leve, né? O que eu não aconselho é a ingestão de carne vermelha perto do Uhum. dormir, tá? A carne vermelha Certo. ela tem uma particularidade que ela vai acabar liberando um pouco mais de insulina e isso vai atrapalhar o seu sono durante a noite, certo? Certo. Para a gente encerrar esse bloco, então, fala um pouquinho sobre a questão de grãos, cereais, as próprias oleaginosas, né? Perfeito. Os grãos, né, em gerais, são ótimos, tá? Então aí todas as leguminosas, o feijão, a lentilha, o grão de bico, né? Eu deixaria só o feijão um pouco para mais cedo, lá para o horário do almoço. Não vamos Sim. consumir no jantar não, por causa da indigestibilidade que pode dar. Agora lentilha, o grão de bico, né, os farelos, né, como a aveia, por exemplo, que eu gosto muito, a quinoa. Nossa, a quinoa é rica em proteína, então ela é rica em triptofano. É um ótimo alimento aí até para nós
consumimos tanto em grão quanto em flocos, tá? Uhum. E também questão da oleaginosas, que são as castanhas, aí a castanha do caju, a castanha do Brasil, a macadâmia, a avelã e o nozes, é interessantíssimo consumirmos ali na ceia também. É um alimento rico em gordura, né? São ricos em minerais, né? Principalmente em magnésio, silício e selênio, tá? Sim. Então eles vão ajudar você aí na questão do sono. E temos as sementes, né? Semente de abóbora, semente de girassol, que são ricos em magnésio, que também são bons para ser consumido ali perto da hora de dormir. Bom? Perfeito. A gente vai para mais uma pausa agora, para mais um intervalo. E na sequência, o Matheus vai dar aí para a gente algumas dicas, algumas receitinhas desses alimentos que ele passou para a gente que ajudam na qualidade do sono. É daqui a pouco. E a gente está de volta aí com Em Pauta, hoje falando sobre a relação que existe entre a alimentação e a qualidade do sono, conversando aqui com o nosso convidado, o nutricionista Matheus Vilela, né? Matheus, então eu queria que, como a gente já citou os alimentos importantes que ajudam na qualidade do sono, queria então, deixei para o último bloco para a gente falar sobre os famosos chás. Agora que tem muita gente que tem o hábito, né, de à noite, antes de dormir, em noites mais frias, tomar uma xícara de chá. O que é mais aconselhável, então? Sim, antes de dormir, né, o ideal é nós fazermos o uso de chás mais indutores do sono, mais adaptógenos, tá? Então Sim. é a questão mesmo de usar uma camomila, usar uma valeriana, uma menta, folha de maracujá, podemos usar também o mulungu, que é uma casca de uma árvore que é muito interessante, tem muito do mulungu, tá? E podemos usar, né, o própolis, né, que é derivado, principalmente o própolis verde, que é derivado do alecrim, e ele ajuda a induzir o sono também, tá? Então são ótimas ervas para ser usada antes de dormir. O que nós temos que evitar aí? Né? Chás, principalmente os diuréticos, caso do hibisco, chá verde, que também tem um poder termogênico, que vão aí acabar aumentando pressão e, consequentemente, vão te acender. Tá? Então, por exemplo, também usar temperos como cúrcuma, que é um tempero ótimo, né? Mas antes de dormir não seria legal, porque ele também acaba tendo um efeito mais termogênico. Gengibre, que também é ótimo para ser usado ao longo do dia, mas perto da hora de dormir não é o ideal, tá certo? Perfeito. Bom, então agora a gente vai chamar aqui um vídeo que o Matheus deu algumas dicas e receitas pra gente de como consumir esses alimentos. São algumas sugestões, né? Pode rodar o VT. Bom, pessoal, como havia dito, vamos fazer um chazinho. Isso daqui é muito bom para induzir o sono, tá? Então, o que você pode fazer? Tomar um chá desse que eu vou ensinar vocês a fazerem 9 horas da noite, 9h30, para lá 10h30, 11 horas da noite vocês já estarem tendo um sono gostoso para dormir sono profundo, porque é isso que é o importante, dormir profundo, tá? Então, aqui o que a gente faz? Pega um pouquinho assim de camomila, tá? Coloca aqui, isso daqui é um infusor, tá? Mas você pode colocar numa caneca ou num copo, o que você tiver em casa, ok? Eu vou colocar também aqui um pouco de folha de maracujá, tá? Então eu vou usar camomila mais folha de maracujá para fazer esse chá, ok? E como que faz, pessoal? Bem simples, acredito que a maioria das pessoas sabem. A gente coloca, aqui no caso eu vou colocar 300 ml de água, tá? E tampar. Perfeito, galera? Em casa, se vocês não tiverem essa caneca infusora, vocês podem usar um copo, tá? Joga água quente e tampa com um pratinho, tá? 10 minutos tampado, o chá já vai estar perfeito, ok? Quando o chá ficar pronto, depois de 10 minutos, galera, o que eu indico? Para vocês acrescentarem mais 15 gotas de própolis em solução alcoólica. Por quê? Porque o própolis também, uma das propriedades dele é induzir o sono. Então, ou seja, você está usando duas ervas que vão induzir o sono, mais o própolis. Ou seja, é para dormir legal mesmo, tá? Pessoal, outra coisa para ajudar vocês a ter um bom sono é consumir fibras, tá? Olhem aqui, isso daqui, pessoal, para quem não sabe, é psyllium, tá? As fibras em geral, os farelos, são ricos em triptofano. Eu sempre digo, para você ter um bom sono, precisa de triptofano. Triptofano é a matéria-prima
para sintetizar a melatonina, tá? Que é o hormônio do sono. Então a sua dieta, a sua rotina do dia tem que ser rica em fibras, como o psyllium e aqui o farelo de aveia, tá certo? Outro alimento que é muito rico em triptofano é o cacau, tá? O cacau em pó. Então, às vezes você não quer tomar um chazinho, tá com mais fome, você pode fazer uma vitamina com leite, né? Usar um abacate, o leite e cacau. Por quê? Porque o leite também é rico em triptofano, junto com o cacau, que é rico em triptofano. O abacate é rico em gorduras boas, tá? É uma ótima refeição para você fazer antes de dormir. Aqui, pessoal, eu coloquei também a batata doce, por quê? Porque é um alimento rico em fibra, tá? Apesar de ser um carboidrato, ela é rica em fibra, não libera tanta insulina, então é um ótimo alimento para você fazer ele à noite. Por quê? Porque também dá para você fazer uma sopinha, aproveitar esse friozinho, fazer uma sopinha aí de batata doce com frango, por exemplo, batata doce, frango e quinoa. Fica uma delícia, galera, tá? Outro alimento muito legal é a canela, tá? Porque a canela, pessoal, ela não induz o sono, mas ela dá saciedade, tá? E isso também é uma das coisas muito boas pra gente ter uma qualidade de sono melhor. Porque o que tá acontecendo? A galera tá ficando com muita fome à noite e tá comendo demais, tá? A canela dá saciedade, então você tomar um chazinho de canela ali por volta das 5, né? Coloca um cravo, pessoal, fica igual um quentão, tá? Isso dá saciedade pra você também, perfeito? Espero que tenham gostado. Bom, Matheus, as sugestões foram muito interessantes. Eu vou usar aqui em casa para melhorar a qualidade do meu sono. Tenho certeza que quem assistiu a gente também vai poder aproveitar e melhorar muito essa questão, né? Então, eu queria te agradecer por ter participado aqui do nosso programa, por ter aceitado o nosso convite, ter compartilhado um pouco do seu conhecimento nesse tema tão interessante para todo mundo. Obrigado a vocês, eu que agradeço. Espero que todos aí tenham gostado, que seja de ótima valia para todos, e é sempre um prazer estar com vocês. Com certeza, obrigada. Bom, gente, o Em Pauta de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima edição com um assunto novo, interessante aí para todo mundo que está em casa. Obrigada pela companhia e até lá!